Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo jóia. No vídeo de hoje eu trago aqui mais uma Cattleya metistoglossa desidratada, justamente para poder eu tratar de um assunto bem interessante e que é muito importante a gente saber, que são os pontos positivos e negativos sobre o cultivo de orquídeas em cerâmica. Essa orquídea, essa Cattleya metistoglossa, ela está muito desidratada. Essas coisas sempre acontecem com quem cultiva orquídea. Então é por isso que eu estou sempre falando nos meus vídeos da importância da gente estar fazendo a vistoria sempre no nosso orquidário, porque por causa de doenças, né, que pode acabar se desenvolvendo nas nossas orquídeas, e também por essas questões. Às vezes aqui eu faço a rega com o pulverizador. Então às vezes tem alguns locais que a água não chega, né, com tanta frequência, e aí acaba desidratando algumas orquídeas. E à medida que a gente vai fazendo a vistoria, a gente consegue perceber. Então agora eu vou dar uma atenção especial para ela e aproveitei esta situação para tratar desse assunto. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Para quem ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir, se possível, se vocês tiverem interesse, não deixem de se inscrever e ativar as notificações para que vocês fiquem informados sobre as novas publicações. Podem compartilhar nas suas redes sociais, também vai ajudar muito. O meu objetivo é o crescimento do canal, justamente para poder eu estar trazendo sempre dicas simples de cultivo de orquídea. Então, a inscrição de vocês, o joinha de vocês, o compartilhamento de vocês vai me ajudar, porque o canal vai continuar crescendo. Mas o meu objetivo mesmo é que as informações sejam compartilhadas e de certa forma venha a ajudar alguém que esteja iniciando o cultivo de orquídeas. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, essa Cattleya metistoglossa, ela está fixada nesse bloco de cerâmica. Não reparem, porque a gente que cultiva orquídeas, temos sempre as nossas ideias mirabolantes, né? Então, tudo que a gente vê, que a gente acha que vai ficar legal, o cultivo, a gente acaba pegando e fixando lá as nossas orquídeas. E como eu sempre estou falando, inclusive eu já mostrei até em outros vídeos, o cultivo de orquídeas em cerâmica dá muito certo. Só que precisamos ter alguns cuidados para a gente não causar problemas nas nossas orquídeas. Então eu fixei essa Cattleya metistoglossa nesse bloco de cerâmica. Eu fechei o fundo dele com cimento, porque o meu objetivo aqui era fixar a orquídea e encher de água. Do mesmo modo daqueles recipientes que tem, que eu esqueci o nome agora, como é que chama, que muitos orquidófilos plantam, fixam as orquídeas e enchem d'água, né? E eu tentei fazer mais ou menos do mesmo jeito. A orquídea se fixou muito bem, ela está muito bem enraizada. Aqui, inclusive, ano passado ela floresceu. Aqui está a haste floral seca. E só que agora ela está muito desidratada. Mas aí agora eu vou dar uma atenção especial para ela, como vocês podem ver, muito desidratada mesmo. Essa daqui está muito desidratada. Creio eu que até mais desidratada do que aquelas que eu mostrei anteriormente, que inclusive eu tenho vídeos do antes e o depois.
e com essa daqui também vai ser da mesma forma. O interessante, pessoal, do cultivo de orquídeas em cerâmica, que aí serve também para toquinhos, para placas de cimento, tudo isso, todas essas regrinhas que eu vou falar aqui agora serve, né, para esses 3 tipos de cultivo. Então o que é que acontece? Nesse material, as orquídeas elas enraizam muito bem e nós não temos problemas com apodrecimento de raízes. Então mesmo que a orquídea ela venha a se desidratar, mas ela continua muito saudável. Olha só essas folhas, apesar de estarem completamente desidratadas, mas você não vê manchas, você não vê apodrecimento, porque às vezes tem algumas folhas que quando a orquídea começa a adoecer, ela começa a queimar, começa a apodrecer, e você vê que essa daqui não tem. E inclusive, apesar de desidratada, ela está com um pseudobulbo jovem muito bem desenvolvido, muito saudável. Aqui nesse caso, a única coisa que eu vou fazer é fazer uma limpeza nela e iniciar uma rega constante aqui, uma rega bem controlada para que ela venha a se recuperar. Então, a orquídea quando ela está fixada na cerâmica, né, ou na madeira, ou em placas de cimento, ela não tem problema de apodrecimento de raiz, como eu já falei. Né? Então, as raízes, desde as mais velhas, as mais recentes, elas continuam saudáveis. Quando a gente tem orquídeas em substrato que apodrece, então geralmente as raízes mais antigas, né, elas começam a apodrecer. E aí a orquídea ela para dependendo do grau de apodrecimento, a orquídea ela para de absorver água e de absorver nutrientes também, e aí ela começa a definhar. E geralmente em substrato a orquídea ela começa a adoecer, né? Ela começa a apodrecer as raízes e a orquídea começa a adoecer. Nesse caso aqui, esse problema não tem. Então a orquídea, ela, mesmo que ela venha a sofrer um quadro gravíssimo de desidratação, mas ela não desenvolve doenças. Então aqui, depois que eu iniciar a rega aqui, uns 3 ou 4 dias aqui, ela já muda desse estado, ela já melhora muito. E com 8, 10, 15 dias aqui, ela já está completamente hidratada. Porque o sistema radicular está muito bem desenvolvido, está saudável. Então, a superfície de absorção aqui das raízes é muito grande, né? Então, rapidamente, ela volta ao que era antes. Então, os pontos positivos são esses. O enraizamento é bom, não causa apodrecimento de raízes, ela se recupera muito rápido e, né, os pontos negativos é que, né, a gente precisa estar vistoriando sempre para não deixar sem regar, principalmente se estiver muito quente. A água, a gente rega, evapora muito rápido. Então esse é um dos pontos negativos. Então a evaporação rápida da água, muitas vezes não dá nem tempo da orquídea absorver a água o suficiente para que ela se hidrate. Outro ponto negativo é que a gente precisa estar regando mais de uma vez por dia, caso esteja muito quente. Em substratos normais, convencionais, a gente pode estar regando até uma vez por semana. Nesse caso aqui, às vezes, é necessário a gente regar até mais de uma vez por dia, para que a orquídea não tenha problema. A outra questão, a questão da adubação. Né? Aqui a gente tem que ter uma adubação rigorosíssima, porque aqui é um material, né, um substrato inerte. Então, por ser um material inerte, ele não tem nutrientes no próprio substrato para poder ajudar no desenvolvimento da orquídea. Então a gente tem que estar fazendo uma adubação
constante. Um outro ponto negativo no caso desse bloco aqui é porque ele é muito pesado. Aí acaba dificultando um pouco. Mas se a gente quer orquídea lá no orquidário, porque o meu objetivo da orquídea, eu quero a minha orquídea no meu orquidário. Lá no cantinho dela, o importante é ela estar bem. Ela estando bem, para mim é o que importa. Lá quando a gente vê uma orquídea lá na natureza, ela não está lá num substrato assim, do jeito que a gente quer. Ela está em um substrato como a natureza determina. Então, para mim, a orquídea estando lá no meu orquidário, muito bem, se desenvolvendo, saudável, é o que importa. E agora eu vou fazer a limpeza dessa orquídea. Esse bloco aqui, ele tá cheio de areia, que é justamente para poder, quando eu regar, a umidade ela ficar por mais tempo, e por isso também ele está um pouco mais pesado. Então agora eu vou regar sempre, manter ela bem úmida aqui o tempo todo, mas sem deixar ela, as raízes também muito encharcada, porque também assim, ela gosta de um ambiente fresco. As raízes precisam de umidade, mas também se tiver, mesmo aqui na cerâmica, se eu encher de água aqui o tempo todo e ela começar a ficar muito úmido aqui, ela vai apodrecer do mesmo jeito. Então eu tenho que regar aqui de uma forma, mas de uma forma que fique um ambiente agradável, um ambiente úmido, um ambiente fresco, para que a orquídea ela se desenvolva, porque na natureza é assim. As orquídeas elas se desenvolvem com a umidade daquele ambiente, não aquele aguaceiro como as outras plantas terrestres que às vezes acumula até água no vaso. Não, a orquídea ela gosta muito de água, mas ela não gosta de encharcamento por longos períodos. Então aí aqui eu vou fazer a limpeza. Somente a única coisa que eu vou fazer aqui é a limpeza. Vou tirar essa parte seca aqui, que não vai ajudar em nada na orquídea. E tá difícil de tirar. Pronto, tirei raízes velhas. Essas raízes não servem para nada. Mas a gente vê que até as raízes antigas estão verdes. Mas quando é o substrato comum, olha, tá vendo? Olha isso, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Até as raízes antigas estão saudáveis ainda. Então, dificilmente isso acontece com substrato que apodrece. Tanto é que ultimamente eu estou abolindo substrato que apodrece das minhas orquídeas. Que além de ser da gente fazer um investimento para estar trocando substrato, ele apodrece rápido e a nossa orquídea começa a definhar. A orquídea ela pode estar bem do jeito que for, mas se a partir do momento que começar a apodrecer o substrato, ela para de florir, ela começa a esmorecer. E aí o que é que acontece? Imagine aí se a gente tem uma grande quantidade de vasos de orquídeas, para a gente ter que comprar substrato de uma vez só, além de requerer tempo, requer um investimento para poder a gente fazer a mudança. Tanto é que eu tenho ali umas Cattleya netistoglossa em outros tipos de substrato, né, desse substrato orgânico que apodrece rapidamente. E aí o que é que acontece? Essas orquídeas acabam se definhando. E aí eu vou fazendo os cortes e deixando as traseiras para poder formar novas frentes. E aí eu vou fazendo os cortes, porque eu não quero mais mudar para esse tipo de substrato, porque
no meu ponto de vista, para mim, entendeu? Não estou dizendo que é para ninguém não usar. Cada um é que vai decidir qual é o seu tipo de substrato preferido. Eu falo para mim, eu não quero mais utilizar. Eu quero utilizar agora troncos de madeira, placas de cerâmica, placas de cimento, casca de coco como essas aqui. Inclusive eu tenho um monte aqui para poder plantar, porque dura muito tempo. E as orquídeas, a gente fazendo a adubação corretamente, a orquídea não definha, né? Então a gente não precisa ter tanta aquela preocupação de estar trocando substrato. Então o substrato inerte é muito melhor no meu ver, e a madeira também, né? A madeira é orgânica, mas se assemelha ao tipo de substrato como a cerâmica. Então esses para mim são os melhores substratos, porque duram, as raízes não apodrecem e a gente não tem preocupação em estar fazendo troca de substrato. A orquídea pode ficar por anos nesse tipo de substrato sem a gente se preocupar. A única atenção que a gente precisa ter é com a rega, justamente porque seca muito rápido. Então é aquela questão, né? Um ponto negativo acaba sendo anulado por um ponto positivo. Então, se por um lado a água evapora muito rápido, e isso a gente precisa estar regando o tempo todo, né? Esse pode ser o ponto negativo, porque a gente precisa de tempo, mas tem a questão, né, dos benefícios que traz, que é a questão das raízes não apodrecer. É isso aí, pessoal. Terminei aqui de fazer a limpeza. Agora, olha, só deixei aqui as raízes jovens. Logo, logo esse pseudobulbo aqui vai desenvolver raízes jovens também. E à medida agora que eu começar essa rega intensa, ela vai se recuperar. E eu vou trazer aqui o resultado para vocês daqui a alguns dias. É isso aí. Mais uma vez eu peço aquele joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Ative as notificações para que vocês sejam informados sobre as novas publicações. E muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.